No vídeo de hoje, vamos estudar o balanço integral de quantidade de movimento angular. Recordem o postulado da conservação de quantidade de movimento angular, que é dado pela segunda lei de Euler, que diz que a soma dos torques de todas as forças agindo sobre um corpo é igual à variação temporal da sua quantidade de movimento angular. Vimos em mecânica dos fluidos que um sistema fechado é definido como um volume de fluido, que é aquele volume que se desloca com a mesma velocidade do escoamento. Precisamos agora descrever a equação básica de conservação de quantidade de movimento angular para um volume de fluido. A quantidade de movimento angular em um volume de fluido é dada pelo resultado do produto vetorial do vetor posição R com a quantidade de movimento linear ρv integrada em todo o volume de fluido. A equação básica para o volume de fluido é, portanto, a derivada temporal da integral do produto vetorial do vetor posição R com a quantidade de movimento linear ρv igual ao somatório dos torques que atuam sobre o corpo. Recordem os conceitos de força em uma partícula fluida para podermos calcular os torques. A força de campo em um volume de fluido é dada pela integral no volume de fluido de ρg, onde g é a aceleração da gravidade. E a força de superfície em um volume de fluido é dada pela integral em toda a superfície do volume de fluido do tensor tensão tal escalar n ds. O balanço integral da quantidade de movimento angular para o volume de fluido pode então ser escrito como a seguinte equação. O primeiro termo é a derivada temporal da quantidade de movimento angular em todo o volume de fluido, ou seja, a variação da quantidade de movimento angular no volume de fluido. O próximo termo é o torque devido à força de campo ou à força devido à aceleração da gravidade no volume de fluido. E o último termo é o torque devido à força de contato. Precisamos agora utilizar o teorema do transporte de Reynolds para transformar essa equação de volume de fluido para uma equação em volume de controle. O teorema do transporte de Reynolds aplicado à conservação de quantidade de movimento angular é dado pela grandeza φ, sendo a quantidade de movimento angular, ou seja, o produto vetorial do vetor posição R com a quantidade de movimento linear ρv. Assim, esta é a equação que descreve o teorema de transporte de Reynolds para essa grandeza. Recordem, então, o balanço integral para um volume de fluido. Vamos substituir o lado esquerdo da equação do balanço integral para o volume de fluido pelo teorema do transporte de Reynolds e escrever o balanço integral para um volume de controle. Assim, temos por fim o balanço integral de quantidade de movimento angular para um volume de controle, onde o primeiro termo é a variação de quantidade de movimento angular com o tempo no volume de controle. O segundo termo é o fluxo de quantidade de movimento angular através das fronteiras do volume de controle. O próximo é o torque devido à força de campo no volume de controle. E o último é o torque devido à força de superfície no volume de controle. Podemos simplificar a equação para um volume de controle fixo ou ainda para um problema de escoamento no regime estacionário. Até o nosso próximo vídeo.